Gratidão. É que a gente vai falar sobre integridade. 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 Como a palavra diz, é integrar. Nos integrarmos completamente a quem somos. Então, como a gente faz, né? Vai fazendo isso ao longo do caminho. E o momento que a gente está, o momento do planeta é perfeito, digamos, ou é propício, né? Não vamos dizer perfeito, né? Mas é propício para a gente fazer essa reintegração de quem somos, com a nossa energia, com a nossa essência, unindo nossos corpos físicos à nossa mente superior, ao nosso mega espírito, que tudo sabe, que tudo vê, que observa lá de cima, sabe o nosso caminho, sabe por onde a gente tem que seguir, sabe o que a gente precisa antes que a gente peça. Então, a integridade, ela permite que a gente caminhe na direção correta e que a gente não olhe para trás. Então, é muito importante que a gente não faça concessões, não se disperse, não se iluda, e todas essas crenças contrárias, né, vamos dizer assim, aquelas que querem que a gente faça isso, elas simplesmente existem porque a pessoa faz isso. Então, quando a gente percebe que é só deixar de fazer isso e continuar seguindo no caminho, que é a integridade, ou seja, nós sermos íntegros, é nós sermos leais, fiéis a Deus, ou seja, a energia que nos criou, né? Pode chamar de Deus, eu superior, fonte, aqui nossa família galáctica, é a energia que nos trouxe aqui. Então, a energia que está nos mantendo acesos, iluminados, vendo a realidade, caminhando nesse mundo, é a energia da nossa essência. Então, essa energia, ela foi sendo, ao longo do tempo, misturada com crenças mundanas do planeta Terra, que viveu em absoluta obscuridade, né? Então, essa obscuridade foi nada mais, né? Assim, se a gente pensar agora de uma maneira mais sintética, foram as próprias pessoas que permitiram e que alimentaram o sistema existente. Aquele sistema onde tudo está separado, onde tudo tem que brigar, onde há concorrência, onde há apego, onde há vaidade, onde há alguém que é melhor que alguém. Então, todo esse sistema, ele se manteve porque ele foi sendo cristalizado e foi passando energeticamente pelos corpos das pessoas, tá? Essa energia, justamente porque elas foram observando e foram aceitando. No momento que você toma a decisão e fala, chega, eu estou no caminho, eu estou assumindo o caminho da minha integridade, daquilo que eu sou, você passa então a purificar, né? A limpar, a transmutar, a transcender esses padrões energéticos, que são padrões energéticos, né? Vibracionais, ou seja, são crenças, são padrões que não correspondem ao seu sistema. Então, você tem um sistema, que é uma consciência cósmica, e esse sistema opera com padrões vibracionais mais altos, frequências mais elevadas. Então, ele não vai aceitar, a consciência não vai aceitar um padrão menor, mais baixo. Não vai aceitar. Então, imediatamente, quando você percebe algo que não está em conformidade, nada mais é do que o seu próprio sistema interno repelindo ou mostrando. Não, por aí não. Por aqui não, pelo amor de Deus. É aqui, isso, segue. Então, esse é um sistema de orientação. Então, você não tem que pegar e falar, acertei, errei. Não, só está te mostrando o que está vibrando naquele momento e como você pode se direcionando sempre pela sua essência, pela sua frequência vibracional original. Então, isso é integridade, né? Integridade é honrar. Que a integridade é muito maior do que esse sistema de orientação, na verdade, ele é inteligente, por quê? Porque você está dentro de um veículo humano, dentro de um corpo humano, fazendo a experiência da consciência. Então, você está experimentando aquilo, e para você fazer esse experimento, você tem que ter esse veículo com todo esse radar, digamos, né? Entendendo que nosso cérebro é uma antena, nossas mãos são radares, tudo é radar.
tudo permite você captar, perceber. E quando você percebe onde você está, você vai trabalhando essas energias e vai percebendo. Se você saiu do seu centro, o que aconteceu? E você vai seguindo. Então a integridade ela é fundamental, por quê? Porque tem que chegar a um ponto que o ser se torna o que ele é, né? Então esse é o grande objetivo, ou seja, nós, como arquétipo, como modelo, nosso espírito original, ele é, o que é um arquétipo? Um espírito altamente inteligente, que já sabe. Então ele só está levando a gente aqui nesse plano, para um plano mais elevado de consciência, onde ele já vive. E para isso você tem que trabalhar o quê? As energias. Então as energias estão vinculadas a crenças. E aí a integridade, ela é o tempo todo acionada, né? Ou seja, você tem que estar no estado de presença, atento, para perceber esses movimentos e seguir sempre a linha de ser íntegro, né? Da integridade energética. Então, quando você se mantém no estado de presença, pode passar o que for, você entende que aquilo não é você, né? São as energias que estão vivendo no mundo e são os personagens fazendo suas experiências de acordo com seus níveis de consciência. Então, a integridade, ela permeia os nossos corpos. Então, a gente tem que permitir, né, esse momento que acontece. Uma as técnicas, né, que a gente usa são realmente a meditação, a introspecção, o silêncio. Para quê? Para que essa energia que todos os dias nos acompanha, que ela vai mudando a cada dia, porque ela também vai se elevando e o planeta vai se evoluindo também, né, alterando a sua frequência. Essa energia tem que passar por nós e ela sempre vai trazer informações, códigos atualizados. Então é como se a gente tivesse que fazer uma atualização constante, e nessa atualização constante a gente vai unindo as partes. Então veja que interessante, né? A gente vai reunindo as nossas partes. E aí, se tem coisas a serem trabalhadas, elas vão sendo trabalhadas pela energia, porque nós permitimos. Então, ser íntegro não é da boca para fora, né? Não é falar, eu sou íntegra, né? Alguma coisa assim. Não, é íntegro em todas as suas células, íntegro em todo o seu ser, que se mantém ali fazendo o que tem que ser feito e sempre se trabalhando para aperfeiçoar isso, melhorar isso, estar cada vez mais em paz, em tranquilidade. Então veja que interessante, né? Se as pessoas buscam a paz, tentam fazer acordos de paz por escrito, né? Os países, por exemplo, e aí nunca vão chegar num acordo de paz por escrito. Por quê? Porque você tem que ser a paz, você vai ter que fazer ela dentro de você através desse movimento da integridade. Então eu não posso chegar num país, né, com uma cartinha, um papel e falar, olha, eu quero que vocês parem com as guerras, né? E a gente coletou um monte de assinaturas aqui, ó, tem 1 milhão de pessoas que também querem. Todas elas querem a paz. Mas será que essas pessoas que assinaram estão em paz? Esse 1 milhão de pessoas? Ou elas assinaram da boca para fora, querendo que aquele que está em guerra fique em paz? Então isso não funciona, né? Então é isso que nossos irmãos estelares nos ensinam, meu Deus, nossos irmãos uranianos, arquiturianos, sirianos, o que for, não importa. O que eles nos ensinam? Tudo você tem que ser dentro de você primeiro. Então, se você está em paz, você vai irradiar a paz. Então, vamos imaginar que agora essas pessoas todas, 1 milhão de pessoas, são pessoas que estão na paz, que praticam a paz. Seres que estão trabalhando pelo processo evolutivo, seres que já alcançaram diversos níveis de consciência, pessoas. E essas pessoas, se elas alcançarem a paz, elas não vão chegar com um papel pedindo para alguém fazer a paz. Então já muda completamente o próprio comportamento, a própria atitude. Por quê? Porque a partir do momento que eu percebi
que se eu estou em paz, o reflexo também vai ser paz. Então, e mesmo que demore para aparecer, ou mesmo que não apareça, eu vou continuar em paz, porque eu sei que isso é o que estou vivendo, eu não vou chegar mais para ninguém e pedir a paz, né? Porque eu sei que essa pessoa vai falar, como assim, né? Essa pessoa vai falar, eu vivo como eu quiser, eu faço o que eu quiser. Normalmente é assim, né? Porque ela está no ego feroz, né? Então, não existe mais esse movimento de coleta de assinaturas, porque quem que está assinando? É o personagem, é o ego. Hoje eu vou assinar, como assim, né? Se existe uma família de almas, se eu só estou existindo porque existe uma egrégora, porque existe todo um trabalho, né, muito maior do que eu. Então eu vou assinar lá dizendo, eu sou, né, a paz, né, e eu vou obrigar alguém a ficar em paz também. Então não existe. Então esse movimento energético dos nossos mestres, né, que ensinou Jesus, ele ensinou justamente isso. Ele falou, a energia, o que é a energia crítica? A energia do amor, sabedoria. Ela está contida, o que está contido nessa energia, né? A paz inalterável, ou seja, independente de circunstâncias externas. Então, esses movimentos dos países são falsos, né? São movimentos ilusórios. Por quê? Porque eles brincam de fazer acordos, mas internamente nenhum nem outro está em paz. Por quê? Porque se um tivesse em paz, ele já não iria buscar o acordo com o outro. Então você percebe que parece que alguém está em paz, mas não, porque quando um está lutando e o outro também está com o outro, ambos estão fora da sua integridade. Ambos estão desalinhados de quem são. E eles estão buscando, um está refletindo o outro. Então, a gente entende que dizer países, por exemplo, que estão em guerra um com o outro, não tem um que esteja em paz. Ambos estão em guerra. Porque quando alguém levantar a bandeirinha e falar assim, eu não brigo mais, e vai embora, acabou. Porque não tem mais o alimento para aquele que briga, né? Então, a integridade é fundamental para a gente entender quem somos. E aí a gente se manter nesse movimento interno pacífico, que não é inerte, né? Pacífico no sentido de ativo, de alerta, onde a paz, ela não pode, como ensina Jesus, não pode ser alterada. Jamais. Porque isso é a integridade energética, a integridade de Deus, Deus superior atuando sobre o ser. Então ninguém tem esse poder de tirar a paz de alguém. Por quê? Porque é inerente ao espírito, é inerente à vida. Então tudo que não é inerente à vida está fora da integridade, da honra, dos valores morais, dos valores dos direitos que não são esses direitos humanos, né, que falam, mas os direitos à vida. Então tudo que a vida precisa já veio com ela, e ela tem que ser manifestada através da sua integridade energética. Então quando nos mantemos alinhados à nossa energia, nós emitimos aquilo que somos. Então não tem nada para a gente buscar lá fora, ou para buscar lá fora, né, ou coletar assinaturas para que a gente possa ser íntegro. Então a integridade, toda a paz, ela permeia nosso ser e vem sempre de dentro para fora, e aí então você pode, aí o mundo muda. Então quanto mais pessoas fizerem isso, então, vamos imaginar que hoje tem aqui e 100 pessoas começam a fazer esse mesmo movimento. Cada uma delas está conectada a milhares de outras pessoas. Então, isso vai aumentando. Tem até um exemplo de monges, né, que
que ninguém conhece os monges, né? Ninguém viu os monges, mas os monges viviam no mosteiro, eles praticavam meditação, eles estavam numa integridade energética fenomenal, onde a vibração deles estava extremamente alta e alinhada com o cosmos, né? Com quem eles são, com quem eles eram. Então, a frequência daquele lugar mantinha boa parte do planeta íntegro, ou seja, organizado, sem se desintegrar. Somente pelo trabalho que aqueles monges faziam, que era em torno de 1000. Então imagina, 1000 pessoas trabalhando num nível desse de integridade, elas podem impactar o mundo inteiro, sem irem coletar assinaturas, nem ficar reivindicando nada, nem ficar gritando com bandeira, nada disso. Simplesmente na paz, no silêncio, na tranquilidade. Por quê? Porque elas começam a mover a energia para o alinhamento do espírito sobre a matéria. Então, o que é a integridade? É a vida, é permitir que a vida se manifeste na forma. Então, é a vida do espírito, a vida de Deus, vivendo através de você. Então, o que Deus quer? Ele quer te entregar as coisas, Ele quer que você viva bem, porque Ele quer que você saia da frente como personagem para que Ele possa, que a obra não é nossa, né? A obra é de Deus, do superior, do todo, da fonte através de nós. Então, quando a gente permite e sai, né, da frente e permite que os processos aconteçam, você vai perceber que você jamais poderia existir se não fosse através de uma divindade que te criou. Então muda completamente o ser, né? Porque você jamais vai ir lá reivindicar alguma coisa de alguém. Então todo esse sistema de terceira dimensão, ele a partir de um movimento desse, onde as pessoas despertam para essa realidade, ele não tem autossustentação, porque a energia que as pessoas colocavam ali, não vão colocar mais, ele então tende a se dissolver. Ele não tem como se manter. Então vamos trabalhar a integridade, aproveitar que o planeta está numa energia super favorável, né? Uma energia alta, e na verdade ele sempre vai estar agora, porque a energia que está entrando é cada vez mais a energia crística, a energia do amor, a energia da paz, a energia da ordem, a energia da tranquilidade, de organizar as coisas, de harmonizar a vida. E com essa harmonização a gente consegue caminhar e fazer aquilo que tem que ser feito, e não mais essa bagunça do mundo que não gerou nada de construtivo e destruiu o planeta. Então o momento é de a gente se trabalhar para reconstruir, regenerar tudo isso e passar a viver uma vida muito mais alinhada, muito mais organizada e íntegra. Então a integridade não é uma conversa mole, né? Não é alguma coisa que aquelas pessoas falam, né? Ai, eu sou assim, eu sou assado, né? Tudo da boca para fora, sem tocar isso dentro e perceber que realmente é muito mais profundo do que a gente imagina. Então não deixem qualquer energia intrusa, entendam que se aparece algo é sinalização só, né? E aí você vai, trabalha isso, modifica, transmuta, muda e se mantém na sua integridade. Por quê? Porque o espírito, às vezes eu falava, né, lá atrás, eu falava, nossa, mas o que será, né? O que é isso, o que é aquilo? E aí vinham respostas, sempre vieram. Então, mas estava num outro nível de consciência. Então, isso aqui é importante. Quando você expande, você percebe que o seu espírito sabe o que você precisa antes que você peça, né? Então, isso também é uma ordem das consciências, né? De Sananda, das consciências cósmicas, porque tudo vem exatamente, tem que chegar, porque sabe o que você precisa. Sabe que você está num corpo físico, sabe que você está passando, sabe onde você mora, sabe o que você é, sabe qual a sua missão, sabe?
Ele sabe tudo mais do que você mesmo. Então a gente tem que aprender que a mente humana, ela tem que ser, ao longo dessa integridade que a gente vai permitindo, a mente humana, ela não tem como se manter. Então a mente superior, a mente cósmica, a mente do próprio arquétipo, ela começa, do espírito, né, ela começa a permear e começa a tomar a dianteira. Por quê? Porque a mente humana é muito... É uma energia que não tem como resistir a uma energia de amor, de sabedoria superior, que é infinitamente mais alta. Então isso é muito bom, porque de alguma maneira é uma forma de que esses seres se regenerem, se rendam. Essa é a palavra, né? Ensinada até por Jesus também, a rendição. A rendição nada mais é do que você chegar e falar, não dá, se entrega ao Criador. Se entregue ao Criador, não fique aí. Se entregue ao Criador, porque o Criador sabe, ele está vendo lá de cima tudo o que você está fazendo. Ele sabe o teu caminho, ele sabe por onde você tem que seguir. Não fica aí achando que tem que ir para a direita, ele fala, manda você ir para a esquerda. Então ele está vendo, aquela história, né? Ele está do alto da montanha, está vendo onde você está. E você está aqui embaixo. Né? Então o vale, a planície, você está ali caminhando, ele está vendo lá de cima. Ele está vendo todo o cenário, ele já viu onde você chegou, onde você tem que chegar. Então, o que você tem que permitir, e a integridade é fundamental, é que esse caminho vai se desdobrando. Então, ele já viu você chegando lá na frente. Então, você tem que permitir que esse caminho se desdobre de uma forma mais tranquila, de uma forma mais harmoniosa possível, e você vai fazer esse caminho com todo o seu amor, com toda a sua dedicação, com todo o seu carinho, com tudo que você tiver de melhor, porque é a sua jornada. Mas aí você tem um elemento adicional, que é você manter essa integridade sabendo que aquilo que está operando em você é muito maior do que você, né? E que nós não podemos ficar ali na frente contando historinhas, né? Nós temos que nos render e permitir que a energia opere através de nós, para que aí sim a gente vai aumentando essa integridade, cedendo ao Criador, né? Sem resistência, se rendendo, cedendo, e aí a gente vai fazer uma caminhada mais leve. Porque o objetivo, justamente do planeta Terra, da transição, é que a energia do amor crístico é uma energia mais leve. Então ela vai fazer você caminhar. Daquela história, você caminhava 1 quilômetro, agora você vai caminhar 8. Então essa é a intenção, é nos libertar de todas essas coisas que nada não tem sentido nenhum. Né? E aí sim, com essa integridade, com essa cura, que nada mais é que uma cura também, né? Porque muitos condicionamentos, muitas pessoas têm muito fortes porque foram de vidas que ela viveu, de situações que ela viveu, do ambiente, da família, das relações. Então, a gente passa por N coisas. Então, é natural que a gente tenha que ter cuidado com esse processo. A gente não pode sair correndo, impondo, né? A gente tem que ter paciência com nós mesmos. Mas é importante que a gente tenha essa consciência, essa informação. Porque aí você vai se entregando, você não vai se entregar ao outro, não, a alguém, a qualquer coisa. Você vai se entregar ao Criador, que vai te acolher, que vai te abraçar, que vai te amar, que vai te sustentar essa energia, que é a sua energia original, e vai integrar você a Ele. Entendeu? Então você vai estar se integrando àquilo que te colocou aqui, não é uma coisa lá fora. Então você vai caminhar, mesmo que você não esteja vendo nada lá fora. Você vai saber que você mudou quando você aceitou a mudança e começou a fazer mudança. Então para você não importa se lá fora está bonito, está feio, o que tem, não importa. E aí você vai caminhar com essa integridade. Aí sim, porque aí não tem como, o que está dentro vai ter que refletir fora. E o tempo, entendemos que o tempo é do todo, né? É o maior, do superior.
Ok? Então vamos nos preservar, vamos manter a nossa integridade sem fazer concessões. Gratidão.